Excelentíssima Senhora Linda Presidente, a Acadêmica do Tribunal do Sul da Marca do desses 200, certa metade deve ter sido presidente. Significa dizer que já os conhecemos profissionalmente há muito tempo. E a oportunidade que tive de conhecê-lo me fez respeitá-la cada dia mais, pela competência, pela serenidade e pelo espírito agudo de justiça que preside todas as ações profissionais. Receba as minhas saudações de graça. Doutor Cláudio, doutor Ricardo Lemos Guerra. Parabéns. Mas só presidente não havia, tá? Eu não gosto de excelência. Eu tenho, por vosso grande respeito, profunda estima e uma admiração muito grande. A esperança que tenho é de um dia ver o Ministério Público equilibrado, um Ministério Público que não se esconda embaixo dos holofotes, que não saia correndo atrás de publicidade de notoriedade, para ser como é Vossa Excelência, sereno em busca de justiça. Meus cumprimentos. Agora a parte mais difícil. Esse é um pedacinho bom. É aqui que mais se faz justiça, senhor deputado. É aqui que mais se respeita o direito das pessoas. É aqui que a alma fala. É aqui que não há código escrito que modifique o entendimento e o convencimento de um juiz de paz. Não há outra regra. Ditame da consciência. Ditame da consciência, da experiência, da sensibilidade, da inteligência. É preciso falar pouco sobre isso. Porque o dia que a consciência de um homem autorizar a condenar por homicídio alguém que está com as mãos seguras, estaremos subvertendo tudo. Estaremos subvertendo tudo. Já não terá mais valor os princípios básicos do humanismo, da religião, da razão. Para que isso? Se eu posso condenar alguém que tem arma nas mãos, as tinha seguras, e eu posso condenar esse alguém por homicídio, estaremos num mundo surrealista, num mundo absurdo. Essas coisas só acontecem para ricairos que têm um pai assassinado aos 15 anos, que é borracheiro, que mora no novo mundo, que é pobre, semi-analfabeto. Aí acontece. E a sociedade age para impor. Ela vem dizer eu quero julgar. Mas nesse primeiro momento, a sociedade não é o conselho de sentença. Nesse primeiro momento, senhor jurado, a sociedade é o Ministério Público. Eles são a voz da sociedade. Eles são os fiscais da lei.
depois da Constituição de 88, eles são quase e não se cansam avidamente de conquistar mais posições de relevância e propriedade. Não todos. Mas a instituição cresce a esse preço. Buscou-se a condenação de Ricardo, porque, como bem disse o orador que me precedeu, ele, se fosse rico, teria produzido todas as provas imediatamente e estaria tudo claro. Mas ele teria que fugir. Por quê? Porque apontaram, porque além disso, tinha lá no Novo Mundo duas pessoas que nem o nome merecem que eu refira e que queriam liquidar. E que testemunharam aqui e mentiram desbragadamente. Se não fosse mais, que não tem interesse nenhum na solução da vida, não é parente, nem amigo, nem inimigo de ninguém, não fosse mais, prevaleceria o depoimento de duas pessoas. Vou dizer o nome. Valdemar, que mentiu e clamar filho dele, e tal qual Ricardo também já teve o seu estágio, seu pai, por roubo. Prostitui se carrega sobre o lugar de cara. E aí, senhores jurados, eu não posso deixar de dizer. Eu volto a dizer a vossas excelências que é preciso moderação, pequenatude, é preciso sensibilidade, porque no caso dele, senhores jurados, é absolutamente inaceitável as duas qualificadoras que foram acolhidas na pronúncia. A decisão de pronúncia está errada. Por quê? Porque acolheram duas qualificadoras: motivo torpe e possibilidade de defesa da vítima. Então, no senso de lógica de vossas excelências, motivo torpe de quem estava imóvel com as duas mãos prendidas e que não teve nenhuma participação no fato, nenhuma atuação direta ou indireta, impossibilidade de defesa da vítima que tinha uma arma na mão e que cortou a perna do original. Que impossibilidade de defesa é essa, senhores jurados? Absurdo. Mas a pronúncia sustentou-se numa afirmação falsa. A pronúncia diz, durante a decisão, logo no terceiro parágrafo, o seguinte: por outro lado, tendo também emergiram clarividentes os aventados indícios de autoria, embora o acusado tenha negado sua participação no evento do outro, como bem ilustrou o Ministério Público em suas verdadeiras alegações, as testemunhas ouvidas em juízo, maiormente as de nome Valdemar Santiago dos Santos, Marcos Rodrigues Gonçalves e Mário Alberto Pereira Melo, todas 16 versos. Aqui estão eles. Dão conta da participação do denunciado no crime em tela. Por que eu digo que aqui estão eles? Porque quando o juiz chega na decisão de pronúncia, o sumário já foi montado, já se ouviu as testemunhas em juízo,
Já se respeitou o princípio do contraditório e da nova defesa. Colheram-se essas provas na presença de um juiz, de um promotor e de um advogado. Aí na pronúncia o juiz vai lá no inquérito policial. Onde não tinha juiz, não tinha delegado, não tinha promotor e não tinha advogado. Talvez nem delegado. Talvez um simples escrivão. E aquele vale mais como prova do que o primário disse em juízo. Foi um juiz de direito que fez isso. Errada a pronúncia. Devo ressalvar que a decisão de pronúncia não é da autoria da juíza que predispõe esse julgamento. Duas qualificadoras inúteis, impróprias, impertinentes. Por quê? Já a própria decisão de pronúncia amparou-se em uma prova falsa, uma prova inválida, porque já se tinha obtido a esse passo o depoimento de Mário em juízo. E Mário em juízo disse assim: confirma o depoimento prestado às suas 16 versos, mas quer fazer algumas alterações. Ele modificou aqueles elementos que foram colhidos na delegacia de polícia. Mas eu estou falando isso e acho que precisa continuar um pouco. Por quê? Porque a prova, entre aspas, os elementos colhidos na fase do inquérito policial, eles só se prestam, eles só têm valor para municiar o Ministério Público de elementos para oferecer a primeira peça do processo, folhas 2, 3, 4, 7, que é a denúncia. Um eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, chamado Salvo Figueiredo Teixeira, presidiu a comissão de notáveis encarregada de elaborar o anteprojeto de reforma do Código do Processo Penal. Proposta da comissão: uma vez oferecida a denúncia, retira-se dos autos o inquérito, retira-se dos autos, mantendo-se nele apenas as provas irrepetíveis, os autos periciais. E o restante são provas que devem ser produzidas em juízo. Agora, fazer preponderar sobre uma prova jurisdicionalizada um depoimento prestado numa delegacia de polícia é subversão de valores, é quebra da hierarquia da prova e é uma afronta à Constituição Federal que fala em princípio constitucional da inocência, tanto a defesa do contraditório. Tudo isso hoje cobrado, felizmente, porque ainda não se extinguiu o Tribunal Público, porque ainda existe para esses desvalidos, para esses ricardos, esse que eu conheci hoje. Não conhecia, e nem é necessário conhecer. Nós, advogados, precisamos conhecer os autos. As pessoas não. Mas nós aprendemos a sentir a dor. Aprendemos a sentir a angústia, a ansiedade, o sofrimento dela. Porque se nós temos meios financeiros para buscar a realização do direito da justiça, eles ficam à mercê de uma nomeação de um advogado que sequer conhece